quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria poder retornar a essa casa de oração, estar juntamente com os irmãos aqui nesta noite para poder louvar a Jesus, para poder ouvir a palavra de Deus, amém? Irmãos, eu quero pedir por bondade aos irmãos, abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler o texto bíblico que está em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, nós vamos ler o versículo de número 7 apenas. Romanos, capítulo 13, versículo de número 7. Glória a Deus. Amém? Podemos ler, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Então, graças a Deus, irmãos, é apenas esse versículo da Bíblia que nós vamos ler, então os irmãos podem tomar a nossa ceia, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, e também agradecer ao presbítero Wendel, Deus abençoe o presbítero, o convite de podermos estar aqui com os irmãos, a confiança em nós depositada, por podermos estar aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. Trago também comigo a saudação do nosso pastor Edevaldo, também nosso pastor lá em Capigal, pastor também dos irmãos, aos irmãos, amém? Amém. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, os obreiros, Deus abençoe a todos, também louvo a Deus pela minha família, minha esposa, meus filhos, que também está conosco aqui nesta noite. Foi-me passado um tema para estar ministrando aos irmãos nesta noite, e o tema que foi me passado, nós vamos tratar a respeito dos princípios da honra. Os irmãos estão passando por um seminário da família. Eu acredito que Deus já tem abençoado muito a vida dos irmãos através deste seminário. Eu creio que Jesus já tem plantado sementes que vão dar frutos para a glória do nome dele em muitas famílias aqui durante este seminário. E eu confesso aos irmãos, é a segunda vez que aqui na congregação de Uata eu venho para ministrar em um estudo ou um assunto voltado para a família. Há um tempo atrás eu trouxe uma palavra que foi também me passado o tema para nós estarmos falando sobre o divórcio. Acredito que alguns dos irmãos devem se lembrar. E aprove a Deus hoje eu ministrar novamente uma mensagem voltada para o trabalho de família, dentro desse tema, os princípios da honra. E eu confesso aos irmãos que quando se trata em assunto, uma ministração voltada para a família, eu prefiro sentar, ouvir e aprender. Eu, pela bondade de Deus, eu e a minha esposa, nós temos 11 anos de casados, estamos aí quase completando 12 anos. Durante esse tempo a gente aprende alguma coisa, mas dentro de um assunto tão importante, eu acredito que eu prefiro estar sentado, aprendendo e ouvindo, do que estar de pé ministrando e ensinando. Eu confesso aos irmãos. Mas ontem na escola dominical, a lição que foi ministrada na congregação de Capigal, o irmão que estava ministrando, em um determinado momento da lição, ele falou que no culto nós não somos como que mendigos espirituais, ou seja, a gente não vem só para receber. Há momentos em que também nós temos alguma coisa para entregar, e há momentos em que o Senhor, pela sua infinita bondade, Ele decide também nos usar, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, recebeu a oportunidade, e estamos aqui para ministrar então nessa ocasião, amém? Eu vou
ser resumido na lição. Eu vou estar ministrando uma lição, um estudo que nós vamos estar falando aqui, e eu não vou ser tardio aqui na minha oportunidade. Amém, meus irmãos? Irmãos, então nós fizemos aqui uma leitura da palavra do Senhor. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 13 e o versículo de número 7. E embora seja um versículo isolado, porque eu peguei aqui desse texto bíblico, ou desta porção da carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, pelo fato de que o estudo desta noite, o estudo desta ocasião, será um estudo temático. Então eu peguei esse texto para, a partir desse texto, nós tratarmos sobre o assunto que nos foi proposto. Nós não vamos estar estudando ou ministrando dentro de Romanos capítulo de número 13, apenas o versículo 7 que eu utilizei como um ponto de partida para nós podermos então dar início ao nosso estudo. E hoje então, meus irmãos, nós estaremos estudando ou ministrando sobre este tema, os princípios da honra, o tema que nos foi passado. Porém, dentro deste tema que nós estaremos ministrando nesta noite, nós vamos voltar esse tema mais para a família, ou para o convívio familiar. É verdade que esse é um tema muito amplo, dá para nós abrirmos um leque e trazermos aqui muito conteúdo dentro desse tema. Mas como é um seminário da família, nós vamos nos limitar a trazer esse assunto aplicando dentro do convívio familiar. Então, meus irmãos, primeiramente nós precisamos, como ponto de partida para nós caminharmos na nossa lição, ou na nossa ministração, no nosso estudo, nós precisamos entender a definição da palavra honra. Nós precisamos compreender a definição ou significado da palavra honra. E quando nós nos propomos a entender o significado da palavra honra, nós vamos perceber que a palavra honra, ela tem alguns significados. E dentre esses significados, eu coloquei aqui no estudo desta noite alguns que nós vamos estar usando no conteúdo da lição. Então, primeiro, irmãos, a palavra honra, ela significa glória, estima, apreço pelas virtudes, atos ou talento de alguém. Mas também a palavra honra também significa forma de agir que evidencia respeito, reconhecimento, consideração ou dignidade. Aí eu não sei se algum dos irmãos tem caneta, se conseguir escrever, se não vai prestando atenção para poder estar guardando isso que estou falando. Também nós temos aqui a definição da palavra honra. Encontra-se também avaliação ou apreço. Também nós temos a palavra honra, também ela é entendida por ter por precioso. É quando nós temos algo por precioso. Quando nós temos alguém por precioso, isso significa honra ou valioso. Então, dentro do conceito da palavra honra, nós encontramos esses significados que ora eu acabei de dizer aos irmãos. É bem verdade, irmãos, que como eu falei no princípio, ele é um tema que, se formos abrir um leque, tem muito conteúdo, e para o determinado estudo que você vai fazer sobre a palavra honra, você vai trazer um significado dentro desse contexto para aplicar naquele estudo que você estará fazendo. Então nós vemos também, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina a nós honrarmos algumas classes de pessoas ou algumas pessoas. E eu sei que os irmãos que têm o hábito de estar lendo a Bíblia, de estar frequentando a escola dominical, os irmãos sabem perfeitamente disso. Mas somente para nós refrescarmos a nossa memória, a palavra de Deus, ela nos ensina a nós honrarmos os nossos patrões.
os nossos líderes na nossa fábrica. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, e no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele disse: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina a honrarmos os nossos patrões, mas a palavra de Deus também nos ensina a nós honrarmos os presbíteros da igreja do Senhor. A Bíblia diz, Paulo, ainda em 1 Timóteo, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17, o apóstolo Paulo, ele disse: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então veja, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos honrar. E dentre as definições que nós vimos ali em cima, sobre honrar é respeitar, é reconhecer, é ter por precioso. E a palavra de Deus nos ensina então a honrar os nossos patrões, os presbíteros da igreja. A Bíblia também nos ensina a honrarmos ao rei. 2 Pedro, ou 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele escrevendo a sua carta no capítulo 2, e no versículo 17, Pedro disse: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Então veja que nós devemos, segundo a palavra de Deus, que nos ensina, devemos honrar nossos patrões, devemos honrar os presbíteros, devemos honrar também o rei. E considerando, meus irmãos, que honrar significa reconhecimento, como eu falei um pouco ali atrás, nós podemos considerar que a Bíblia também nos ensina a honrarmos as autoridades. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, e no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então a palavra de Deus está nos ensinando aqui que nós devemos também honrar as autoridades superiores. Nós reconhecemos as autoridades que eles possuem, nós reconhecemos que esta autoridade ela veio de Deus, e por isso nós também devemos honrar. Mas a Bíblia também nos ensina a honrarmos o pastor da igreja. O apóstolo Paulo, aliás, não é nem o apóstolo Paulo, porque o escritor aos Hebreus, ninguém sabe quem é o autor até então. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 17, ele disse: obedecei a vossos pastores, sujeitando-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que os façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então todos nós sabemos perfeitamente que o ministério pastoral é um ministério dado por Deus às igrejas. O apóstolo Paulo fala disso lá em Efésios, no capítulo 4. Então, meus irmãos, nós também devemos honrar os nossos pastores. Então veja que quando nós tratamos a respeito desse assunto, do princípio da honra, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que nós devemos honrar os nossos patrões, devemos honrar os presbíteros, devemos honrar o rei, as autoridades, o pastor da igreja. E quando eu fiz a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 17, se os irmãos prestarem atenção, no início do versículo, o apóstolo Pedro, ele começa o versículo dizendo: honrai a todos. Então a honra é algo, meus irmãos,
que nós devemos aprender a praticar a todas as pessoas, honrar as pessoas. Então, quando se trata do princípio da honra, o assunto ele é vasto. O leque, uma vez explanado, nós teremos vários conteúdos para estar aqui esmiuçando e podendo aprender a respeito desse assunto. Mas por conta de que o trabalho que a igreja está realizando é um trabalho voltado para a família, nós vamos então limitar esse conteúdo ou limitar esse estudo para a família, para o convívio familiar, para a nossa casa, para o nosso lar. Todos nós sabemos perfeitamente que a nossa família é o bem maior que nós recebemos de Deus aqui nessa terra depois da nossa salvação. Não existe nenhum bem maior do que a nossa família. Depois da nossa salvação, o tesouro mais precioso que um homem tem, que uma mulher tem, é a sua família, é a sua esposa. A esposa é o seu esposo, os cônjuges é os seus filhos, os filhos dos seus pais. Este é o maior bem que nós temos aqui nessa terra. Então, meus irmãos, vamos olhar para a Bíblia Sagrada e vamos falar sobre o princípio da honra dentro do convívio familiar. E é muito provável que eu sei que funciona assim, principalmente entre os obreiros, quando alguém está pregando ou está trazendo um estudo. Às vezes nós estamos numa parte do estudo, mas eu sei que funciona assim, é normal, não tem nada de errado nisso. Às vezes o irmão já está lá na frente da mensagem, ele está ouvindo o texto que a gente está usando e ele já está imaginando o que a gente vai falar e às vezes ele até acerta. Mas não só os obreiros, às vezes os irmãos também. Então, para tratar a respeito dos princípios da honra dentro da nossa família, eu vou primeiramente colocar aqui os nossos filhos, ou os filhos, amém? Os filhos dentro desse contexto do princípio da honra. E como que eu estou ministrando hoje, irmãos? É mais um estudo, então eu não vou me aborrecer se os irmãos quiserem abrir a Bíblia para estar acompanhando, porque eu vou ser bem pausado mesmo na minha maneira de estar ministrando. Vai dar tempo dos irmãos abrirem a Bíblia e acompanhar os textos que nós estaremos fazendo menção nesse estudo. Agora, se os irmãos quiserem também tomar nota para depois estudar na tua casa, faça da maneira como o irmão vai melhor absorver o conteúdo da mensagem. Mas quando nós falamos disso, todos nós sabemos perfeitamente, lá em Deuteronômio, capítulo de número 5, e no versículo de número 16, nós temos ali uma palavra que é voltada para os filhos. Uma palavra que é voltada para todos os filhos. E nós temos aqui em Deuteronômio, meus irmãos, no capítulo de número 5, e no versículo de número 16, nós vemos a palavra de Deus, aqui está nos dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra, que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Eu vou repetir o texto bíblico. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, essa primeira parte desse estudo desta noite está voltado para os filhos. E nós podemos observar aqui nesse texto bíblico, em primeiro lugar, que honrar os pais não é uma opção. Honrar os pais não é uma opção, mas é uma ordem.
os irmãos perceberam, e aqui principalmente os jovens, todos nós que ainda temos pais, mas os jovens, vocês puderam observar na leitura que nós fizemos, o texto bíblico está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Então, honrar o pai, irmãos, honrar a mãe, não é uma opção, algo que a gente decide se eu quero ou não fazer. Embora a gente saiba perfeitamente que, infelizmente, em muitos lugares, nos dias que nós estamos vivendo, parece que honrar os pais tornou-se uma opção por muitos jovens do nosso contexto atual em que nós estamos vivendo. Jovens que não querem honrar os pais, não querem dar valor aos seus pais. Mas quando nós olhamos para o princípio da honra, nós vamos olhar na palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que honrar os pais não é uma questão de escolha, porque nós podemos observar no texto bíblico que honrar os pais é uma ordem, é um mandamento. E tem um ditado muito popular que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, meus irmãos, jovens que estão aqui nesta noite, irmãos que ainda estão debaixo da tutela do seu pai, da sua mãe, dos cuidados dos pais, honrar o pai é um princípio bíblico que não é um pedido da parte de Deus, mas é uma ordem. É uma ordem muito clara, é uma ordem expressa da parte de Deus. Nós precisamos aprender, jovens, a honrar o nosso pai e a honrar a nossa mãe. E os nossos pais, eles não precisam fazer por merecer. Preste atenção, os nossos pais, eles não precisam fazer por merecer. Simplesmente nós devemos honrar-los, porque é um mandamento da parte de Deus honrar o pai e honrar a mãe. Mas infelizmente às vezes parece que alguns filhos, eles só honram os seus pais se os seus pais fizerem algo digno de honra. Agora, se o pai porventura é um pai alcoólatra, se a mãe porventura tem uma vida não muito bem vista perante a sociedade, alguns, pela maneira dos pais viverem, eles não honram os seus pais. Eles não têm os seus pais como preciosos. Eles não reconhecem os seus pais como dignos de serem honrados. Mas a palavra de Deus não está dizendo que os nossos pais, eles precisam fazer por merecer a nossa honra. Simplesmente nós temos a obrigação de honrar, porque não é uma opção, não é algo que eu vou escolher, honrar ou não honrar meu pai, a minha mãe, ou porque eles fizeram por merecer ou deixaram de fazer. Eu vou obedecer a palavra de Deus, ou seja, eu vou honrar os meus pais, porque é um princípio bíblico, porque assim estarei cumprindo com uma ordem que foi dada expressamente pelo próprio Deus. Então, quando nós falamos dos princípios da honra aplicado dentro da família, nós encontramos que os filhos têm da parte de Deus esse mandamento: honrar os pais. E perceba que este é um mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E se tem uma coisa que Deus ele vela, é pela sua palavra para cumprir. Deus ele é zeloso da sua palavra para cumprir com a sua palavra. Então, jovens, se os irmãos quiserem, eu sei que querem, viver bem na terra, ter uma vida quieta, sossegada, ter longevidade de vida, o segredo é honrar os seus pais, honrar o pai e honrar a mãe, porque isso é uma ordem da parte de Deus e existe uma bênção muito grande
advinda desta prática. Agora a pergunta então que nós fazemos quando falamos que devemos honrar os pais, porque é um mandamento, não é uma opção, obviamente, quando algum dos irmãos vai conversar com o jovem, com o adolescente, e fala para esse jovem, fala para esse adolescente que ele deve honrar o seu pai, simplesmente dizer honrar o pai, às vezes não é algo tão suficiente para que ele entenda, porque às vezes alguns perguntam, mas outros não perguntam por ser introvertido e guarda a pergunta para si e sai com dúvida pensando como que eu faço para honrar o meu pai, para honrar a minha mãe. O que significa honrar os pais? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perfeitamente entender que honrar os pais está estritamente ligado a obedecer o seu pai e a obedecer a sua mãe. Olha só, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Efésios, no capítulo 6, se os irmãos quiserem abrir, aleluia. A gente está passando um tempo difícil, né, irmãos? Eu não estou dizendo que corona, não, estou dizendo que cafunchou mesmo. Cafunchou ano passado, ele deu uma trégua para a gente, né? O ano passado nem remédio eu precisei tomar. Só que a energia que ele economizou ano passado, ele está gastando tudo esse ano, veio com força total. Então aí a gente tem que tomar nossa medicação. E eu não resisti esse ano, eu tomei minha vacina, tomei ontem, inclusive. Só que isso resseca um pouco a garganta da gente, então a gente tem que tomar água mesmo. Mas vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 1, versículo 3. Olha que o apóstolo Paulo, ele diz nesse texto: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo então está dizendo que nós devemos ser obedientes aos nossos pais no Senhor. Aí os jovens que estão aqui, os adolescentes, vão guardando, vão entesourando esse ensinamento bíblico no vosso coração. E veja que Paulo ele faz menção daquilo que nós lemos, que está lá em Deuteronômio. Paulo ele continua dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então honrar o pai, irmãos e irmãs, jovens que estão assentados, espalhados aí pela igreja, está estritamente ligado à obediência aos seus pais. E eu torno a repetir aquilo que falei ali atrás: o seu pai, a sua mãe, eles não precisam fazer por merecer para que você respeite, para que você obedeça o seu pai e a sua mãe. Não, simplesmente eles são os seus pais. Ele é o teu pai, ele é a tua mãe. E porque é o teu pai, é a tua mãe, nós temos então esse dever de honrar. E honrar significa obedecer. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos que estão ainda debaixo da tutela dos seus pais, e você responde no teu coração: você está honrando o seu pai? Você está honrando a sua mãe? Você obedece o papai? Você obedece a sua mamãe? Porque se não estiver obedecendo, cuidado. Se você quiser ter uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida próspera nessa terra, se você quer que as coisas lhe vá bem e você possa viver muitos anos sobre a terra, obedeça a seu pai e obedeça a tua mãe. E segundo lugar, eu coloquei nesse estudo porque também é muito interessante. Nós honramos os nossos pais quando nós aprendemos a ouvir não somente as ordens dos nossos pais, porque a gente obedece, mas ouvir os conselhos dos nossos pais. Ouvir os conselhos dos nossos pais. Veja o que Provérbios
lá em número 1, no verso 8 e verso 9, o que diz o texto sagrado. Provérbios, número 1, o verso 8 e o verso 9. A Bíblia Sagrada ali nos diz assim: filho meu, preste atenção, irmãos, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aí a gente está vivendo um contexto nos dias atuais em que muitos jovens, infelizmente, diante de tantos dilemas que os jovens enfrentam, os adolescentes estão enfrentando, ao invés de buscar um conselho da boca do seu pai, da boca da sua mãe, muitas vezes está se aconselhando com os colegas de escola, com os jovens que estão dentro do seu contexto aonde está vivendo. E infelizmente muitas vezes são conselhos que acabarão acarretando em muita tristeza para a vida de muitos jovens. Por isso, meu querido irmão, aprenda a buscar o conselho do seu pai, a buscar o conselho da sua mãe, a ouvir o que o seu pai e a sua mãe têm para lhe aconselhar diante de um dilema que possa estar permeando o teu coração. A Bíblia diz de um jovem que não gostava muito de ouvir os conselhos dos seus pais, e nós sabemos que esse jovem, ele era Sansão. Os irmãos conhecem a história. Sansão, ele tinha muita dificuldade em buscar conselhos do seu pai. Aquilo que vinha no seu coração, ele se colocava a fazer. Ele andava segundo os desejos do seu coração. E um dia a Bíblia diz que ele namorou-se por uma moça dos filisteus, e o seu pai e a sua mãe aconselharam para que ele buscasse uma moça dentro do seu povo. Mas Sansão, ele não gostava de ouvir os conselhos dos seus pais. E todos nós sabemos qual foi o fim trágico, qual foi o fim triste que Sansão acabou tendo. Agora perceba, era um moço que tinha uma chamada de Deus, era um homem que recebeu a presença do Espírito Santo na sua vida, era um homem que tinha uma missão muito bonita da parte de Deus para cumprir nessa terra, tinha tudo para terminar com a sua trajetória de vida diferente daquela que ele terminou, mas porque ele tinha muita dificuldade em ouvir os conselhos do seu pai, da sua mãe, ele teve a sua vida abreviada e terminou naquele fim muito trágico. Aí, jovem, é a palavra que eu lanço ao teu coração. Ao invés de ouvir o conselho do teu amigo, ao invés de ouvir o conselho da tua amiga, vai buscar o conselho do seu pai, vai buscar o conselho da tua mãe. Chegue para o teu pai, chegue para a tua mãe e diga: olha, meu amigo me aconselhou a fazer assim, assim e dessa forma. Pai, o que eu devo fazer? Mãe, o que eu devo fazer? E quando nós nos colocamos a fazer desta forma, a honrarmos os nossos pais, irmãos, a bênção de Deus vem até nós. Sabe por quê? Porque Deus, ele respeita um princípio que ele mesmo estabeleceu, que é o princípio da autoridade. Os nossos pais é a autoridade de Deus, constituída pelo próprio Deus na nossa vida. Foi o próprio Deus que constituiu os nossos pais autoridades nas nossas vidas. E porque eles são autoridades constituídas por Deus, pode ter certeza, jovem, e guarde esse conselho no teu coração. Muitas vezes, Deus está usando a boca do seu pai para falar contigo. Deus está usando a boca da sua mãe para falar contigo, porque Deus, ele respeita o princípio da autoridade, e muitas vezes Deus está liberando
dos nossos pais, uma palavra de bênção que é pela boca dos nossos pais. E quando nós aprendemos a honrar os nossos pais, ouvindo os seus conselhos, pode ter certeza que nós seremos bem-aventurados nessa terra. Agora vamos avançar, irmãos. Se nós fôssemos aqui continuar nesse assunto, dá para tratar muita coisa sobre a honra dos filhos devido aos pais, mas nós precisamos avançar porque o horário ele não nos espera. Então nós falamos da honra dos filhos devido aos seus pais, mas também pais precisam aprender a honrar os seus filhos. Lembra que lá em cima, no conceito da palavra honra, está reconhecimento, e também entre aqueles conceitos que eu trouxe está a palavra respeito. Então nós pais também precisamos honrar os nossos filhos. Tem um texto que Paulo ele diz aqui em Efésios capítulo 6 e no versículo 4, um texto também conhecido dos irmãos, e Paulo ele diz: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse mesmo texto que nós lemos, ele em uma outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, esse mesmo texto diz assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Se os nossos filhos devem honrar os pais, ou devem nos honrar, porque é um mandamento da parte de Deus, nós também devemos honrar, respeitar os nossos filhos. Aí, meus irmãos, não cabe aquelas palavras grossas, aquelas palavras de baixo calão, porque diga-se de passagem, lá em Salmos 40, o salmista disse que esperou com paciência no Senhor, e o Senhor firmou o pé dele sobre uma rocha e pôs um novo cântico na boca dele. Então, a palavra de baixo calão já nem combina com o cristão, já nem deve estar na boca de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Não combina com o crente. A palavra que sai da boca de um crente, de um salvo, é palavra que dê graça àqueles que a ouvem. Mas nós sabemos que muitas vezes os pais, nós somos pais, os filhos, na sua desobediência, às vezes acaba irritando-nos, e eu entendo perfeitamente, meus irmãos, que nós somos seres humanos. Eu não canso de falar isso, já falei isso em vários estudos ou ministrações que eu já ministrei. E por nós sermos seres humanos, nós somos dotados de sentimentos e também de vontades. E acontece que no momento em que alguma coisa ocorre, que vem mexer com os nossos sentimentos, que os nossos sentimentos estão alterados, algo que aconteceu e naquele momento a gente perdeu a nossa paciência, nós precisamos mesmo assim controlar o nosso sentimento. E quando diz respeito aos nossos filhos, nós precisamos saber como educar e como disciplinar os nossos filhos. É o que o texto sagrado está dizendo. Nós devemos criá-los com disciplina, não irritando, porque às vezes, irmãos, quando os pais liberam palavra que desestimule a coragem dos filhos, às vezes os pais estão causando um terror na vida dos filhos, e é algo que faz muito mal. Liberar uma palavra de que você não serve para nada, você não dá certo em nada, você não faz nada que presta. Isso não é uma forma correta de estarmos disciplinando
os nossos filhos. Nós precisamos sim da graça de Deus. Nós precisamos sim da capacitação do Senhor. E graças a Deus que nós temos no céu um Deus que o apóstolo Tiago escreveu dizendo que se nós tivermos falta de sabedoria, nós precisamos pedir a Deus, porque Ele dá livremente. E uma vez que nós recebemos da parte de Deus essa sabedoria, nós vamos saber educar corretamente os nossos filhos, não irritando-os, porque uma vez que nós tratamos desta forma, nós também estaremos desonrando os nossos filhos. Então os filhos devem honrar os pais devem honrar os seus filhos, e nós vamos falar dos cônjuges. E aqui nós já precisamos estar partindo para o encerramento desse estudo, porque o horário está avançado. Mas preste atenção aos cônjuges. Olha só, os maridos. Aqui eu vou falar para os irmãos. Amém, meus irmãos? É para todos nós. Depois vai entrar a parte das mulheres. Lembrando que o estudo que eu estou tratando, eu não vou tratar dos deveres domésticos, porque provavelmente, não sei, talvez os irmãos já devem ter recebido uma ministração desse conteúdo, ou talvez irá receber, porque vocês estão passando pelo seminário da família. O tema que me foi proposto é os princípios da honra. Então é esse tema que eu vou aplicar nesse conteúdo. Então os maridos, dentro do princípio da honra, que nós devemos a nossas esposas, nós podemos perceber algo aqui. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, capítulo 5, meus irmãos, e no versículo de número 25, o apóstolo Paulo, ele diz algo aqui para todos nós, que eu sei que os irmãos conhecem esse texto. Olha só, Paulo escreve: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como que nós devemos então honrar as nossas esposas? Dentro desse princípio bíblico que nós acabamos de ler, do que Paulo falou para os maridos, nós devemos honrar. Honrar é reconhecer, os irmãos lembram, eu falei ali atrás, é respeitar, é ter por precioso. Então nós devemos honrar a nossa esposa, amando-a incondicionalmente, porque assim Jesus amou a igreja. Nós devemos honrar a nossa esposa, amando-a incondicionalmente. Preste atenção que ainda aperta um pouco mais, a ponto de, se precisar, morrer por ela. Aí, meu irmão, quem está disposto a morrer pela sua esposa? Aleluia. Quem está disposto a morrer pela sua companheira? Aleluia. Mas é o princípio da honra. E quando nós estamos dentro desse contexto, nós estamos honrando a nossa esposa, amando-a incondicionalmente, a ponto de, se precisar, morrermos por ela, amando-a incondicionalmente. E aqui é interessante, meus irmãos, porque todos nós sabemos que a mulher é diferente dos homens. Diz que a mulher é algo difícil de se compreender, e em partes é verdade. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e aqui é uma história só para ilustrar. Diz que um homem achou uma lâmpada caminhando ali nas praias do Rio de Janeiro, achou uma lâmpada e ele decidiu esfregar essa lâmpada. Talvez alguns dos irmãos já ouviram o que eu estou falando aqui. E quando esfregou aquela lâmpada, saiu o gênio da lâmpada. Só que aquele gênio falou: olha só, você não tem 3 pedidos, você tem um só. E o seu pedido não tem que ser algo muito extravagante, senão também não realiza. Tem que ser um pedido lógico para poder realizar o seu desejo.
Aí esse rapaz que encontrou a lâmpada, ele tinha o desejo de viajar, ficar viajando, mas o pedido dele foi: olha, então é o seguinte, eu quero que você ligue uma ponte daqui até lá em Dubai, porque eu quero sair viajando por aí, quero chegar até Dubai, e ligue uma ponte daqui até Dubai. Aí aquele gênio coçou a cabeça e falou para ele: olha, o seu pedido é um pouco extravagante, né? Vou ter que sair cortando alguns continentes, não vai dar para fazer esse seu desejo não. Aí ele falou: então tá bom, então eu quero que você me ajude a entender a minha esposa. Aí aquele gênio falou assim: olha, vem cá, você quer de que cor a ponte? Quantos semáforos a gente coloca na ponte? Para entender que de fato às vezes é um pouco complicado entender as mulheres. Diga-se por natureza, irmãs, e não fique brava comigo. Às vezes é verdade quando nós ouvimos que as mulheres falam bastante. Amém? Quem já ouviu essa expressão? Levante a mão. Aí, tá vendo? Os irmãos levantaram as mãos. Irmãs, é verdade, irmãs. Às vezes as mulheres falam bastante mesmo, tá? Da natureza feminina. Até na Bíblia Sagrada você pode perceber isso aí. Deus disse para Adão não comer do fruto. Quando Satanás chegou, conversou com ela, falou assim: foi assim que Deus disse para não comer de todas as árvores que estão no jardim? A irmã falou: não, Deus falou que nós não podemos comer do fruto da árvore do conhecimento e nem tocar. Mas Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. A mulher já acrescentou o tocar. Quando a gente vai lá para João capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana. E Jesus conversando com a mulher, aí Jesus falou da água que tinha para dar, que aquele que beber daquela água nunca teria sede. A mulher pediu daquela água, e Jesus disse para a mulher: olha, então vai lá, chama o teu marido e vem cá. A mulher falou: olha, eu não tenho marido. Jesus respondeu: dissestes bem, eu não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tem, esse não é o teu marido. Dissestes com verdade. Aí os irmãos vão se lembrar que esta mulher saiu correndo, entrou na cidade gritando, dizendo: olha, vem e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Não é esse porventura o Cristo? Mas Jesus não falou tudo o que ela tinha feito. Jesus apenas falou que ela tinha tido 5 maridos, e o que aquele que ela tinha não era dela. Então perceba que é da natureza da mulher falar mesmo. E nós precisamos entender as nossas esposas, porque além de falar bastante por ser da sua natureza, as mulheres têm aquele ciclo que faz parte dela, que tem um tempo aonde elas estão. Aí eu aprendi com o pastor Jair, que foi pastor dos irmãos aqui por um bom tempo, aquela sigla TPM, que é tempo preparado para matar. É um tempo, meus irmãos, que não importa o que nós venhamos a fazer, elas estão preparadas para matar. Se a gente fazer alguma coisa para agradar, não adianta. Não adianta esperar uma recompensa vindo daí, porque ela está naquele tempo difícil. E nós precisamos amar a nossa esposa incondicionalmente, porque às vezes nesse tempo em que ela está preparada para matar, ela pode sim acabar liberando uma palavra que acaba entristecendo o nosso coração, acaba ferindo-nos. Mas a gente, meus irmãos, devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Precisamos amá-la incondicionalmente. E quantos de nós, homens, estão nessa escola? Levante as mãos. Eu estou nessa escola, irmãos. Glória a Deus. Em segundo lugar, eu não vou entrar muito aqui nesse detalhe, mas nós precisamos aprender a honrar a nossa esposa da seguinte forma. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, Pedro diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejais impedidas as vossas orações. A Bíblia Sagrada está dizendo, eu não vou entrar nesse
nesse conteúdo, os irmãos entendem o que é coabitar, mas nós precisamos coabitar com a nossa esposa com entendimento, dando honra à mulher. Sabe o que está dizendo? Que não é a tua vontade na hora em que você está ali no leito com a sua esposa que deve prevalecer, mas é a vontade da tua esposa. Você está dando honra à sua esposa. E esse assunto ele é tão sério que o apóstolo Pedro ele diz: para que não sejais impedidas as vossas orações. Então, meus irmãos, nós temos também que honrar as nossas esposas. Agora vamos para as mulheres, porque já o horário já está avançado. Agora olha só, a respeito das nossas esposas, os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, coabitando com ela com entendimento, dando honra a ela como vaso mais frágil. E a esposa, como que a esposa ela deve honrar o seu marido? Olha só, a esposa ela deve honrar o seu marido reconhecendo a autoridade do marido. A esposa ela honra o seu esposo reconhecendo a autoridade que está na vida dele. E eu sei perfeitamente que as irmãs não têm problema e dificuldade em compreender os textos que eu vou ler, porque as irmãs não são feministas, são femininas. As feministas, elas têm muita dificuldade e elas não entendem, mas as irmãs, servas de Jesus, elas compreendem. Mas veja o que Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 24. Paulo escreveu dizendo, no capítulo 5, versículo 22 ao 24: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. E continuando, o apóstolo Pedro, ele também escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum, não obedecendo a palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, irmãs, as irmãs honram os seus maridos quando elas praticam o que está escrito nesses textos que ora nós acabamos de ler, quando elas reconhecem a autoridade que está sobre o marido. E reconhecendo essa autoridade, as irmãs então elas são submissas aos seus maridos. E a palavra submissa não significa escrava, não significa serva, não significa que as irmãs se submeterão a uma escravidão de um homem. Não é essa a ideia do contexto da palavra. Mas a palavra submissão aplicada nesse contexto significa estar junto da missão do seu marido, estar junto da missão do seu esposo, é estar ao lado do seu esposo, para que aquela missão que o seu marido tem, você possa estar ao lado dele, para ser uma adjuntora ao seu lado, dando-lhe força, dando-lhe respaldo, para que tudo possa ir muito bem. Então é a mulher reconhecendo a autoridade que está sobre o marido. E dentro desta palavra, da mesma forma, minhas irmãs, que eu falei ali atrás que os filhos é muito bom quando eles aprendem a buscar um conselho que vem da parte dos seus pais. As irmãs sabem perfeitamente, eu já falei ali atrás,
que Deus ele respeita aquilo que Ele estabeleceu, que é o princípio da autoridade. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê perfeitamente isso acontecendo. Não que seja uma regra geral, mas muitas vezes acontece, e você pode perceber pela Bíblia, em que quando Deus tem um propósito numa família, quando Deus tem um projeto a realizar numa família, quando Deus quer deslocar uma família de um lugar para levar para outro lugar, na maioria das vezes, eu repito, não é uma regra geral, mas na maioria das vezes, Deus ele revela ao homem. Deus revela ao homem, irmãos. É bíblico. Sem fazer menção aqui, ou sem querer nós pegarmos, nós já pegamos o caso de Adão e Eva. Quem recebeu a ordem de não comer do fruto? Foi Adão. Adão recebeu aquela ordem. Quando Deus ele foi trazer o dilúvio sobre a terra, para quem Deus comunicou o que ia fazer e a quem Deus ordenou que fizesse aquilo que ele estava falando, que era a arca? Foi a Noé. Deus foi para Noé e disse o que estava para vir sobre a terra. Quando Deus chegou para Abraão, não era nem Abraão ainda, era Abraão, e Deus tinha uma missão na vida de Abraão e a sua família consequentemente, para quem Deus revelou o propósito que estava no seu coração, para sair daquela terra, do meio daquela parentela, para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. Não foi para Sara, que na época era Sarai, mas foi para Abraão. Deus mostrou para Abraão aquilo que ele iria fazer, aquilo que Deus iria operar. Quando nós avançamos lá no Novo Testamento, quando nasce o menino Jesus, a quem o Senhor enviou a mensagem para pegar o menino e descer para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Deus comunicou esta revelação para José, não foi para Maria, foi para José. E da mesma forma, quando Herodes foi morto, foi para o mesmo José que o Senhor veio e então disse que ele podia agora retornar, porque Herodes estava morto. Irmãs, muitas vezes, quando Deus vai trazer um propósito específico para realizar através da tua família, para fazer através da tua casa, Deus ele vai colocar no coração do teu marido, porque Deus ele respeita o princípio da autoridade. E quando o teu marido surgir com algo novo que aos teus ouvidos pode parecer estranho, você tem todo o direito de orar, mas entenda que pode ser que Deus está querendo fazer algo novo, algo diferente na sua casa e na sua família. Então, quando a mulher ela honra o seu marido, ela não vai questionar batendo boca, ela não vai impor dificuldades, ela não vai impor tropeço, para que aquilo que está no coração do marido venha se concretizar, porque ela está junto da missão do seu esposo, ela é submissa, está ao lado, está junto para ajudar o seu marido na missão que Deus tem nesta família. Assim as esposas honram aos seus maridos. E eu já vou avançar para terminar. Tinha mais algumas coisinhas aqui para falar a respeito disso, mas aí, meus irmãos, fica como tarefinha de casa, para que vocês possam sentar juntos e continuar esse estudo, para aprender como que as mulheres honram o seu marido. Mas eu quero terminar esse estudo dizendo que quando nós
estamos dentro desse contexto, honrando-nos. Quando existe o princípio da honra, dentro da casa, dentro da família, filhos honrando os pais, pais honrando, respeitando seus filhos, os cônjuges se respeitando, honrando um ao outro. Esta família, ela tem tudo para dar certo e para ser vencedor em tudo aquilo que eles estiverem fazendo. Olha só, Gênesis, capítulo de número 6, vou terminar aqui. O versículo 13 em diante. Gênesis capítulo 6, versículo 13 em diante. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai anunciar o dilúvio para Noé. Perceba, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Perceba, o versículo 13, Deus está anunciando as coisas vindouras. Deus está anunciando o que Ele havia de fazer. E no versículo 14, Deus está dando uma missão para Noé. Deus, Ele dá uma missão para Noé. A missão é: construa a arca, porque o dilúvio virá. Então construa a arca. E todos nós sabemos perfeitamente que esta era uma árdua missão. Era uma missão dificultosa, era uma missão trabalhosa, que requeria muito esforço, sacrifício, renúncia por parte de Noé, para que ele concluísse a missão que Deus colocou na vida dele. E esta missão durou cerca de 120 anos para construir a arca. E porque Noé, ele conseguiu concluir com a missão que Deus havia colocado na vida dele. Como que Noé conseguiu? Porque era uma missão dificultosa. Ao olharmos para dentro do texto, ao mergulharmos dentro da história, nós podemos encontrar de forma implícita na história que havia esse contexto da honra dentro dessa família. Era uma família que sabia dar honra aos seus familiares, ao seu próximo. Noé sabia honrar a sua esposa sabia honrar Noé. Os filhos honravam seus pais. E isso, perceba que está implícito na história, ao fato que esta missão ela é muito grande. Noé, ele nunca ia fazer esta missão sozinho. Ele nunca conseguiria com as suas duas mãos e os seus dois pés construir aquela arca. Ele precisava de ajuda. E quem ajudou Noé? Quem foi que estendeu as mãos para ajudar, transportando madeira, cortando árvore, lixando madeira, pregando madeira, ou da forma que eles faziam para que as madeiras ficassem fixas no seu lugar? Não foram os homens, porque Noé, ele foi tido como louco diante da sua geração. A geração de Noé não recebeu a sua pregação, não foram os homens. Quem ajudou Noé foi a sua própria família, foi os filhos de Noé e foi a esposa de Noé. E porque a esposa ela foi submissa, esteve ao lado do esposo na missão que ele recebeu da parte de Deus, os filhos honrando seus pais, junto dos pais, concluíram-se cerca de 120 anos, a obra foi completa, eles foram vitoriosos naquela obra, concluíram aquela obra, porque aquela família era uma família que tinha o princípio da honra dentro daquela casa, e foi uma família abençoada por Deus. Não
que possamos crescer como uma família bem estruturada, uma família bem unida na presença de Deus, e tudo aquilo que Deus depositar na nossa mão, na nossa casa, na nossa família, nós podemos concluir com louvor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que quando nós fazemos assim, o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de nos ajudar. A graça de Deus será derramada abundantemente sobre a nossa casa. E se porventura existe alguma dificuldade no teu lar, dentro desse contexto, ore a Deus. Talvez pode ser que alguém dos que aqui estão não tem um do seu cônjuge que não é salvo, e às vezes o seu cônjuge não lhe respeita, não lhe dá honra, mas você, servo de Deus, você, serva de Deus, com a graça da parte de Deus, Deus, através da tua vida, Ele pode perfeitamente intervir na situação e alcançar o seu marido, alcançar a sua esposa, fazendo deles instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, com a permissão do presbítero. Vamos estar orando para concluir essa mensagem. Já concluo a minha mensagem aqui, mas vamos estar orando. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse estudo que ora nós acabamos de ministrar. Ó Deus, é um estudo, meu Pai, com conteúdo tão vasto, que eu peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, ó Deus, continuar ministrando ao coração dos meus irmãos aquilo que eu não consegui passar através desse conteúdo. E no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor nos ajude, meu Pai, para que possamos, ó Deus, honrar os da nossa família, para que o Teu nome venha a ser glorificado no nosso lar. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, e abençoa, Deus, cada vida, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então eu termino a minha participação. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Presbítero Wender, Deus abençoe.